Ora bem, agora que já falámos sobre as teorias de conteúdo, vamos então falar sobre as teorias de processo. Para recordar, teorias de processo são as teorias da área da motivação, que tratam a motivação não necessariamente como dirigida por motivações específicas, mas como um processo dinâmico e, portanto, incluem a possibilidade de a motivação flutuar ao longo do tempo, devido não só aos motivos aumentarem ou diminuírem, mas também a outros processos laterais. Ok? Então, vamos começar por ver a teoria das expectativas de Verromme. É uma daquelas teorias que eu gosto muito de perguntarem se é de avaliação escrita, fica a dica. Então, na teoria das expectativas do Verromme, também conhecida como teoria da valência, mas na teoria das expectativas do Verromme, basicamente, aquilo que nós fazemos é consideramos que a motivação é como se fosse a multiplicação de três grandes fatores. E esta multiplicação dos três grandes fatores é a multiplicação da expectativa, da instrumentalidade e da valência. Basta um destes ter zero, que a motivação é zero. Ok? Portanto, temos. Aqui está. Motivação é a função de expectativa vezes instrumentalidade vezes valência. O que é a expectativa? Então vá. Expectativa tem a ver com aquilo que eu acho que sou capaz de fazer. Ou seja, é fruto das minhas experiências passadas, é fruto da minha autoconfiança, da minha autoestima, do meu autoconceito. Se eu normalmente consigo ter boas notas, eu tenho expectativa que se eu normalmente consigo perceber muito bem a matéria, tenho expectativa que também vou ser capaz de perceber esta matéria. Ok? Portanto, as expectativas têm a ver com quanto é que eu acho que sou capaz. A valência tem a ver com quão importante é para mim uma determinada coisa. E a instrumentalidade tem a ver com quanto é que eu acho que depende de mim obter o resultado que eu quero. A diferença entre expectativa e instrumentalidade tem a ver com a expectativa é se eu consigo atingir o objetivo, a instrumentalidade é se atingir o objetivo chega para conseguir o resultado que eu quero. Por exemplo, suponham que o vosso objetivo é tirar muito boa nota esta cadeira. Têm valência elevadíssima, para vocês é fundamental, têm uma expectativa de conseguir porque sempre conseguiram tirar boas notas, nada contra, nada obsta que vocês compreendam perfeitamente a matéria que é dada, mas têm a sensação que a professora não vai à bola convosco, que vos está a marcar. E, portanto, a vossa instrumentalidade é baixinha. Perceberam isto? Ou seja, a expectativa é se eu consigo atingir determinados resultados, a instrumentalidade é se esses resultados chegam para o objetivo que eu pretendo. Ok? Pronto. As pessoas têm muitas vezes esta confusão entre expectativa e instrumentalidade. Deixem-me dar-vos outro exemplo. Olha, suponham que estamos a falar de perder peso. Ok? E então, acabei de ficar aqui sem luz. Faz mal. Suponham que estamos a falar de perder peso. E valência. É muito importante para uma pessoa perder peso porque a saúde dela está em risco. Precisa mesmo, porque senão corre um risco brutal de ter um infarto, um AVC, uma coisa qualquer. Elevada valência. Expectativa. A pessoa acha que é capaz ou não acha que é capaz? Acha que consegue fazer a dieta? Acha que consegue fazer o plano de exercício? Instrumentalidade. Será que fazer a dieta e fazer o exercício vai chegar para a pessoa conseguir perder o peso que pretende? Ok? Expectativa, instrumentalidade, valência. Vamos ver então agora a teoria da equidade. Na teoria da equidade de Adams, nós também falámos no ano passado, a grande novidade é outra. O que o Adams diz é que a motivação é dada ou é influenciada sobretudo pela comparação que eu faço com os outros. Portanto, a lógica é esta. Quanto é que o outro ganha versus o esforço que ele ou ela faz, comparado com o que eu ganho versus o meu esforço. Por isso, o exemplo que eu costumo dar é este. Vocês suponham que acabam o curso, vão trabalhar e estamos a pagar 1000 € por mês. Vocês estão contentes. Chegam ao jantar de curso, no fim de curso, né? Portanto, já no fim toda a gente já acabou a Covid e vocês podem se voltar a encontrar todos. Nesse jantar de curso, vocês vão falar com colegas e percebem que toda a gente está a ganhar 2000 € com um contrato efetivo e vocês estão a ganhar 1000 €.
com contrato a tempo certo, a termo certo. Portanto, vão ficar um bocadinho menos contentes, não é? Portanto, as duas, uma. Ou chegam ao vosso patrão ou à vossa empresa e dizem, pá, estou um bocadinho insatisfeito com a minha situação contratual, gostava de melhorar. Ou então o que vai acontecer, naturalmente, é que vocês vão se sentir menos empenhados no trabalho. Vão tentar compensar este desequilíbrio com trabalhar menos. Ok? Pelo contrário, se estou a ganhar 1000 € por mês e de repente vão ao vosso, e até não estão muito satisfeitos, mas vão ao vosso jantar de curso e não está ninguém a trabalhar, ou seja, oh, deixa-me agarrar a este trabalho, isto é espetacular. Uau! Ok? Portanto, a teoria de Adams recai sobre a percepção das comparações que nós fazemos com os outros e na nossa busca de equidade interna e externa. Interna dentro da organização com os nossos pares, e externa com os nossos competidores. Eu digo sempre a recompensa versus o esforço, porque suponham que eu ganho 1000 € e a Joaquina ganha 2000. Trabalhamos ambos para a mesma empresa. Só que a Joaquina trabalha um horário de 40 horas e eu trabalho 10. Eu estou a ganhar, porque eu à hora ganho mais que a Joaquina. Nesta equidade, eu fico a ganhar. Estão a perceber? Ok. E é, portanto, uma relação de contingência, é uma consequência desta comparação. Perceberam estas duas? Vamos ver a teoria do reforço de Skinner, que eu aqui coloquei com outro nome, porque é uma teoria organizacional lindinha, muito fofinha. Ai, não é esta, é outra a seguir, faz favor, muito obrigada. Que é a Modco de Lutyens e Kreitner. E vou explicar porque é que eu falei sobre isto. Porque ela fala sobre modificação de comportamento nas organizações e tem uma lógica comportamental. Vamos lembrar aquilo que vocês já sabem. Vocês já deram isto ano passado e se não deram, don't worry. Além dos materiais que estão disponíveis na plataforma, este videozinho está disponível depois para vocês. E há N recursos online sobre a teoria de reforço de Skinner, além do livrinho da professora Filipa, que é muito amiguinho. Tudo assim bem explicadinho e curtinho. Então pronto, no módulo de Lutyens e Kreitner nós temos, por um lado, reforço... explicar-vos o condicionamento operante. Portanto, condicionamento clássico é aquele do Pavlov. Não sei se se recordam, se ouviram falar sobre isto, que era o que Pavlov fez uma experiência com cães e o que aconteceu foi que ele estava a testar uns níveis de insulina, não tinha nada a ver com questões comportamentais. Sempre que ia dar um bife aos cães, ele tocava uma campainha e os cães começavam a salivar porque vinha o bife à frente. A partir de certa altura, sempre que ele tocava a campainha, mesmo sem mostrar o bife, eles começavam a salivar. Isto significa que os cães aprenderam esta resposta fisiológica, associaram os dois estilos, o tocar a campainha e o ver o bife, não o vírus, o bife. Isto nós vemos replicado constantemente nas nossas vidas, não é? Pensem nos cães, quando a gente habitua os nossos cães a levá-los à rua e eles já sabem quando a gente pega na trela que vão à rua, eles já ficam todos contentes, não é? Nem precisamos dizer a palavra rua, que eles já vêm a trela, já acham que vão sair. Associação de estímulos. O meu filho, quando me vê com sapatos e com a máscara, ele já sabe que eu vou sair de casa. Portanto, as duas, uma, ou o levo e ele fica contente, ou se fica para trás, fica a berrar. Já sabe que eu vou sair sem ele. Okay? Portanto, isto é a associação de estímulos com uma determinada resposta. Nós transformamos isto numa coisa operante ou instrumentalizada quando lhe acrescentamos um terceiro elemento que é a consequência, que é quando nós queremos moldar os comportamentos. Por exemplo, quando vocês querem ensinar às crianças a dizer por favor e obrigada, a criança pede-vos um repousadinho e vocês dizem, e qual é a palavra mágica? Por favor. Ai, que lindo, pega lá o repoussado. É? E como é que se diz agora? Obrigada. Muito bem. Damos ali aquele reforço. O que nós estamos a fazer aqui é atribuir uma consequência positiva ao comportamento que nós queremos observar na criança. É o que queremos que a criança aprenda. E isto é verdade para as crianças, é verdade para os animais e é verdade para os adultos. Eu não sei se vos estou a chocar com isto ou se vos estou a ofender, mas posso-vos dizer que a área da psicologia animal basicamente é baseada nestes conceitos. Ação, reação, consequência. Okay? Qualquer consequência para aumentar a intensidade, frequência e duração de um determinado comportamento é chamada de reforço. Isto inclui reforço positivo e reforço negativo. Lembrem-se, o reforço é sempre bom. Quando é positivo é porque eu lhe estou a dar alguma coisa de boa. A criança pede-me um repousado e eu dou-lhe repousado. Quando é negativo é porque eu estou a tirar alguma coisa de mal. A criança não quer comer brócolos. Eu digo, pronto, se comeres o bife, não tens de comer os brócolos.
Reforço negativo. Se é reforço, é bom. Seja positivo, seja negativo. O que é a consequência negativa? É a punição. Okay? E depois temos a ideia da extinção. Nós podemos distinguir comportamentos essencialmente de duas formas. Não havendo consequência associada a uma determinada reação. Vocês de certeza que já ouviram pais a dizer relativamente a um comportamento dos filhos: pá, não te rias, senão ele percebe que tem piada, não se cala. Ignora, faz de conta que nem é visto. Olha, nem para ver se aquilo passa. Certo? Depois a gente reforça uma coisa qualquer a seguir. A punição, teoricamente, seria para diminuir a intensidade, a frequência e duração de comportamentos. Qual é o problema da punição? É que a punição às vezes funciona ao contrário. Porque lembram-se de falarmos que a motivação é idiosincrática, varia de pessoa para pessoa. O que as pessoas querem, aquilo que as pessoas querem com determinados comportamentos, pode não ser necessariamente só um objetivo de conteúdo, pode ter a ver com a interação que têm com os outros. Por isso, vocês podem ter, por exemplo, uma criança ou um animal a ter um comportamento que eles sabem que é maroto porque querem a vossa atenção, querem que vocês vão atrás deles, mesmo que seja para ralhar, eles querem estar em contacto convosco. Ok? Esta não é a única razão pela qual as punições falham. Por exemplo, no contexto de comportamentos desafiantes por parte de adolescentes, muitas vezes a punição vai fazer com que os adolescentes cimentem mais os comportamentos, porque eles pretendem, não é necessariamente o resultado do comportamento, é afirmar a sua identidade. E ao entrar em choque convosco, estão a conseguir fazer isso. Estão a perceber? Portanto, a razão pela qual nós, na psicologia, recomendamos que as pessoas tenham algum cuidado na aplicação da punição tem que ver com o facto de nós não conhecermos todos os processos que estão em ação nos comportamentos todos. Okay? Portanto, é preciso ter alguma parcimónia na utilização da punição. Alternativamente, o que é que podemos fazer? Ignorar, ou então, vamos já ver a seguir, uma alternativa é propor objetivos positivos. Em vez de dizer, não podes chegar atrasado nenhum dia este mês, seria ok, então este mês tens que chegar a horas todos os dias. E depois o que é que eu faço? Eu recompenso cada um destes comportamentos. Nem que seja com uma palavra de boa! Epá, sim senhor. Ok? Portanto, as recompensas para funcionarem têm que ser relevantes para o sujeito. Lembrem-se, a motivação é idiosincrática. Cada pessoa funciona de maneira diferente e, portanto, as recompensas devem ser adequadas a cada pessoa à sua maneira. As recompensas, tanto quanto possível, devem seguir-se ao comportamento ou serem contingenciais e, portanto, premiamos pequenos passos. Em vez de eu dizer, Joaquim, não podes chegar atrasado mais nenhuma vez até ao final do ano, senão rua contigo. Joaquim, a partir de agora, tens que chegar a horas todos os dias. E todos os dias eu verifico se o Joaquim chega a horas. Ok? E digo-lhe, sim senhora Joaquim, muito bem. Estou a ver que chegaste a horas. Ok. Assim é que é. Okay? É diferente de... O Joaquim sabe que se um dia eu apanho a chegar atrasado, mas nunca vou lá ver, é menos sustentável ao longo do tempo. A sequenciação deve ser tão direta quanto possível entre as recompensas e os comportamentos, é tal contingencialidade que eu vos falava há bocadinho, e os comportamentos devem ser específicos. Lembrem-se, por exemplo, no feedback, como nós temos treinado, eu peço para vocês serem tão específicos quanto possível com os vossos colegas, específicos e objetivos. Para quê? Para a pessoa saber exatamente quando está a fazer bem e quando está a fazer mal. Mais do que dizerem às pessoas, estavas nervoso, eu pergunto sempre qual foi o comportamento que deu a entender que a pessoa estava nervosa. Porque a pessoa até pode ter achado que gaguejou e não ser isso que a denunciou, ser uma coisa diferente. E, portanto, quanto mais específicos forem os comportamentos, por um lado, mais fácil é para vocês de monitorizarem e mais fácil é para a pessoa perceber quais é que são os indicadores de sucesso ou insucesso destes comportamentos. Ok? Exemplo, em vez de dizer à pessoa tens que ser responsável, dizer à pessoa a partir de agora tens que responder a todos os e-mails que recebes. Não pode haver nenhum e-mail que os clientes te mandam que tu não respondas. E ou respondes ou encaminhas para outra pessoa. Nada pode ficar sem a resposta. Enquanto estás de serviço, tu tens que atender o telefone. E se não puderes atender o telefone, retornas a chamada a seguir. Ok? E isto, obviamente, torna mais claro para a pessoa o que é que eu espero, qual é o comportamento que eu quero que ele ou ela faça, mas também cria formas muito claras de eu premiar ou a pessoa perceber estou a fazer bem ou estou a falhar. Ok? Pronto. Portanto, são estas as indicações que Luttens e Kreitner dão relativamente à modificação do comportamento. E é isto relativamente às teorias de processo. Estão a ver?
Parece muito, mas não é assim tanto. Então, a seguir, vamos falar um bocadinho, tirar dúvidas e fazer um exercício. Até já!